Olá, começa agora ao vivo, diretamente do estúdio da Escola Municipal de Saúde, o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria entre o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e a Rede São Paulo Saudável. Eu sou Luiz Gracino, nosso programa apresenta entrevistas pesquisadores, pessoas que fizeram investigações, estudos na nossa rede de serviços ou envolveram as nossas unidades de saúde. O tema hoje é o cuidado do paciente usuário de drogas, no âmbito da unidade básica de saúde. Qual é o papel da UBS no atendimento a esses profissionais? Ali é o lugar que ele deve ser atendido? Será que este paciente tem outras necessidades de saúde, além do uso de drogas? Quem vai conversar com a gente sobre esses e outros pontos é a Heloísa da Veiga Coelho, que é enfermeira e mestre em saúde coletivo. Bem-vinda, Heloísa. Como vai? Tudo jóia. Heloísa é autora do estudo Atenção do Usuário de Drogas na Atenção Básica, Elementos do Processo de Trabalho na UBS, que foi o resultado da pesquisa do seu mestrado na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, a USP. Você pode participar do programa fazendo perguntas diretamente à Heloísa através do e-mail canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou ligando a cobrar para 30 44 29 75. Bem, Heloísa, a primeira pergunta que a gente gosta de fazer é saber um pouco da pessoa. O que é que te motivou a estudar esse tema? Então, Luiz, eu sou enfermeira de formação e eu atuei no Programa de Saúde da Família por 4 anos na UBS Rechilian, aqui do município de São Paulo. E também tive uma experiência em Brasília de 2 anos num programa de redução de danos que me aproximou um pouco dessa questão do consumo de drogas, né? E quando eu retornei a São Paulo, eu vim com muitas indagações, porque na minha experiência no PSF, eu já encontrava essas demandas chegam nas unidades básicas de saúde, e nós como trabalhadores, a gente fica um pouco perdido, não sabe lidar com essas demandas, e isso já me angustiava um pouco. E quando eu tive a experiência de trabalhar num programa de redução de danos, eu nunca tinha ouvido falar em redução de danos, não tive isso na minha formação, na minha graduação. Você vai explicar para a gente um pouco o que é que significa, né, a redução de danos. E aí, quando eu tive essa aproximação com a redução de danos, eu encontrei muitas das respostas que me angustiavam no meu trabalho na UBS. E quando eu voltei a São Paulo com essas questões, primeiro eu ia estudar os redutores de danos em São Paulo. Tive muita dificuldade de encontrar redutores de danos no município, e aí o objeto da minha pesquisa foi se configurando em relação à atenção aos usuários de drogas. E o locus, que na minha trajetória é importante, é a unidade básica de saúde. Então eu voltei os meus olhos e a minha atenção para esse espaço, pensando um pouco o que a UBS poderia fazer no atendimento aos usuários de drogas. Muito legal, né, Heloísa? Porque essa tua angústia deve ser a angústia de muita gente. Porque foi o que eu encontrei, né? A gente acha que, apesar de ter os serviços específicos para o tratamento desses pacientes, mas a unidade básica está inserida em uma comunidade e a droga está presente e o tráfico, às vezes, é uma questão que está perpassando todo o espaço, né? Mas esse recorte da sua pesquisa, da redução de danos, chama muita atenção, porque você faz a referência a um termo que é o consumo prejudicial de drogas. Conta pra gente um pouco por que você utilizou isso e não os termos mais comuns que são dependência ou viciado em drogas. Qual é a diferença dessas palavras? Na verdade, quando você adota determinado paradigma, né, que é uma forma de ver o mundo, ver o fenômeno, né,
você acaba utilizando um pouco das nomenclaturas e do vocabulário que esse paradigma vai trazendo para você, né? Então, nós temos hoje dois paradigmas, né, que vão norteando as políticas públicas aí na área de drogas, que é o paradigma da redução de danos e o paradigma proibicionista ou de guerra às drogas, né? Então, quando você vai fazer uma comparação entre esses dois paradigmas, você vai ver que esses termos que você traz de drogado, viciado, dependente químico, ele vem do paradigma proibicionista, de guerra às drogas, que enxerga o consumo de drogas como um mal em si e que a única saída é o tratamento ou a prisão, né? Já o paradigma da redução de danos consegue enxergar de uma forma mais ampliada esse fenômeno, considerando que o consumo de drogas é um fenômeno que está inserido na sociedade desde dos tempos mais remotos. Então, assim, na história não existe nenhuma sociedade que se pôde se colocar como livre das drogas. Então, o ser humano, desde na sua evolução histórica, vem com essa perspectiva de alterar a consciência. Que a gente tem que lembrar que o álcool, né, também é uma droga, né? E então, tem outras drogas que são bem antigas, tipo o ópio, né? Que do tempo mesmo a maconha, elas são drogas que estão inseridas já na história do ser humano, na história da sociedade, e que no paradigma da proibição, no paradigma proibicionista, isso é desconsiderado. Então, o que eles acreditam no paradigma de guerra às drogas é que a gente conseguiria construir uma sociedade livre de drogas. Então, vive nessa ilusão, uma ilusão de que é possível, através da repressão a determinadas substâncias, e não todas, né, porque existem as drogas lícitas e ilícitas, né, a gente conseguiria construir um mundo livre de drogas, né, e a redução de danos, ela já desconstrói isso, já trazendo o resgate histórico de que as drogas sempre estiveram presentes nas sociedades humanas, né? Então, quando eu utilizo o consumo de drogas... Não pode ser confundido também, né, Heloísa, com o incentivo ao uso de drogas. A gente sofre muito, assim, a redução de danos é um campo que sofreu muito e ainda sofre muitas críticas, né, vindas justamente de pessoas que bebem nessa corrente proibicionista, que a gente incentiva o consumo de drogas. E é completamente absurdo essa colocação, uma vez que a gente coloca assim, que nós não estamos incentivando, a gente quer compreender o fenômeno do consumo de drogas para conseguir enfrentá-lo de uma maneira mais lúcida, mais serena, do que impor uma guerra que a gente já vê que é falida. Historicamente já está comprovado. Para a saúde tem mais a ver com cuidar das pessoas, né? Independente, admitindo que ela tem autonomia para fazer as suas escolhas a respeito do uso de drogas ou do uso de bebidas, né? E ela vai ser cuidada mesmo assim, né? Não vai ser expulsa do serviço, a gente não vai tratar ela com preconceito. Eu acho que seria mais ou menos uma visão mais... A gente trabalha nessa perspectiva mais emancipatória, né? Enxergar o usuário de drogas não como um paciente, mas como um sujeito do processo ali que está sendo construído de cuidado dele. Né? Ele não fica fora do processo, ele está inserido dentro desse processo de cuidado e junto com o usuário a gente constrói esse cuidado. Né? Então, se uma perspectiva não funciona, por exemplo, a perspectiva da abstinência pode funcionar para algumas pessoas, mas para as outras não funcionam. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade de entender que é possível cuidar dentro de uma lógica de abstinência para alguns, e para outros a gente tem que pensar em outras formas de cuidar, né? Eu acho que a redução de danos, ela amplia o cuidado ao usuário de drogas quando propõe colocar o sujeito no centro, né? E não, ele não fica só recebendo o que a gente acha que é certo para ele. Mais importante é o paciente e não a substância, né? Isso. A gente vai tratar o paciente, não vai tratar a substância. Se aquela substância, por acaso, está fazendo mal para aquele paciente,
Vamos fazer propostas para ele, né, de tratamento. Às vezes ele mesmo traz as propostas de cuidado, né? E a gente que, dentro da nossa sabedoria, né, a gente às vezes não consegue escutar isso. Mas o próprio usuário, muitas vezes, ele traz essa resposta e, às vezes, ele só quer validar aquilo com a gente. Muitas vezes o trabalhador, ele, inserido na forma de trabalhar hoje das unidades, ele não consegue fazer essa escuta qualificada do que o usuário traz. Heloísa, faz para a gente assim, um panorama do que hoje em dia as políticas de saúde, né, as políticas em geral, têm proposto para o atendimento, para a assistência desses pacientes, desses usuários. Hoje no Brasil nós temos duas políticas, né, que vão direcionando um pouco o atendimento aos usuários de drogas no país, né, nos serviços. A política da Secretaria Nacional sobre Drogas, da SENAD, né, que foi... Que pertence ao Ministério da Saúde? Não. A SENAD, ela tá inserida, essa secretaria está inserida na Secretaria no Ministério da Justiça? Ministério da Justiça, hoje ele era da Segurança Institucional, pessoal do militar, mas aí agora, nos idos de 2000, 2005, ela passou para o Ministério da Justiça e ela lançou em 2005 a Política Nacional sobre Drogas e é uma política que visa, né, assim, em linhas bem gerais, né, visa o controle da oferta e da demanda de drogas, né? Então, numa perspectiva mais proibicionista, né? Então, se você for resgatar o histórico da SENAD, antes de se chamar SENAD, ela era a Secretaria Antidrogas, né? Então, você já pela nomenclatura, você já percebe em que paradigma ela vai beber, né? No paradigma proibicionista. E, em 2003, o Ministério da Saúde lança a Política Integral de Atenção aos Usuários de Álcool e Outras Drogas, né? Que tem o seu arcabouço teórico ali, um pouco na perspectiva da redução de danos, né? Ela vem, os formuladores dessa política estavam bastante inseridos na luta antimanicomial, no movimento antimanicomial no Brasil, né? Então, são pessoas que pensaram a atenção aos usuários de drogas numa perspectiva mais ampliada, mais de ouvir o sujeito, trouxeram muito da redução de danos, né? Então, se você for ler a política, está lá, a redução de danos como marco teórico e político dessa política. Então, é uma política que, em muitos momentos, se choca com a política da SENAD, né? Então, quando o Ministério lança essa política, ele constitui os serviços, né, que são os CAPs álcool e drogas, né, para atendimento dessa população, né? E a SENAD já vem investindo mais na questão da segurança pública, investindo, aparelhando as polícias, na formação também de trabalhadores. Então, hoje a gente tem vários cursos que a SENAD oferece, como Supera, como outras formações via educação à distância, né? Mas que não questiona muito essa questão da abstinência ou da redução de danos. Traz, mas só como pano de fundo, né? Não se investe muito nessa perspectiva. Então, o que nós temos hoje, para o momento, né, é essa dicotomia dessas duas políticas aí. E vamos focar um pouco agora na tua pesquisa. Como é que foi feita, como é o perfil da unidade básica que você realizou a pesquisa? Fala um pouquinho como é que foi a metodologia da tua pesquisa. Tá. Inicialmente, a gente queria entrevistar trabalhadores e também usuários de drogas para entender como as demandas relacionadas ao consumo de drogas chegam nas unidades de saúde, como elas são trabalhadas nesses serviços e a parte dos usuários seria entender como é que eles enxergam a unidade básica de serviço como espaço para atenção do problema dele, né, do usuário de drogas. Mas aí
a gente teve um tempo um pouco limitado, não foi possível. Eu cheguei a entrevistar alguns usuários, mas não deu para inseri-los na pesquisa, né, nos resultados. Tá. Mas aí eu entrevistei 10 trabalhadores de uma unidade básica de saúde, que é o UBS Dr. Eduardo Romano Richelieu, que fica lá no Jardim Maristela. Um abraço para o pessoal lá da unidade. E aí entrevistei não só trabalhadores de nível superior, entrevistei também agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem. Então, inicialmente, a gente fazia uma reunião com as equipes de saúde da família, onde eu apresentava a pesquisa, qual era o objetivo, e quem se interessava em conversar um pouco mais comigo sobre a temática. E aí a equipe elegia um trabalhador, e aí posteriormente eu agendava uma entrevista com ele, gravada. Tal. O objetivo da entrevista era identificar como as demandas do consumo de drogas chegam até a unidade e como os trabalhadores lidam com essas demandas no cotidiano do trabalho, né? Se existe alguma ação específica para usuários de drogas na unidade, alguma ação educativa, algum trabalho. Então, era mais ou menos, a entrevista se pautava mais ou menos nesses tópicos, né? A gente conversava um pouco sobre isso. muito curioso saber o que é que deu o resultado da pesquisa, mas vamos conversar aqui para as pessoas, né? Para você que começou a assistir o canal profissional agora, meu nome é Luiz Gracindo e esse é o programa Insight Gerando Novas Ideias, uma parceria do Comitê de Ética em Pesquisa e a Rede São Paulo Saudável. Nós estamos trazendo ao vivo hoje a mestre em saúde coletiva, Heloísa da Veiga Coelho, autora da pesquisa Atenção ao Usuário de Drogas na Atenção Básica, Elementos do Processo de Trabalho em UBS. Manda uma pergunta aqui para a Heloísa, pelo e-mail canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou liga a cobrar para o 30 44 29 75. Bom, Heloísa, de maneira geral, como o trabalhador da saúde na atenção básica enxerga o usuário de droga? Então, Luiz, a gente tem uma tendência, né, em culpabilizar o trabalhador, condenar, né, ele é preconceituoso, mas assim, quando a gente fala em processo de trabalho, eu quero trazer que hoje, como está organizado os processos de trabalho dentro das unidades básicas de saúde, não permitindo que esses trabalhadores discutam, reflitam, reconsiderem as práticas ou mesmo participe politicamente da construção e da implementação das políticas públicas, porque elas chegam lá de cima e são impostas aos trabalhadores. Olha, você a partir de amanhã tem que atender o usuário de drogas e ponto. Né? Então, as políticas elas estão muito verticalizadas. Então, essa ausência desses espaços de reflexão não proporcionam que todos esses estigmas, esses preconceitos que são cristalizados na sociedade, e nós, trabalhadores de saúde que estamos inseridos nessa sociedade, nós também carregamos esses estigmas, esses preconceitos e também muito da nossa trajetória de vida, da nossa experiência com substâncias psicoativas, a gente carrega muito desse Pessoas estigma. que são nossos familiares, às vezes, pacientes às vezes que a gente você teve uma atendeu. experiência de um familiar seu que tem um uso problemático de drogas na família e que dá muito problema, muito trabalho. Então, isso tudo está presente quando a gente vai discutir com o trabalhador esse tema. Então, eles trazem mesmo para a reflexão esses estigmas. O usuário é um bandido, o usuário é um vagabundo, esse estigma em relação ao usuário, esse estigma em relação à substância. O crack é o maior problema de todos os tempos, ele destrói as famílias, ele destrói a sociedade, é o câncer da sociedade. Então, isso tudo está muito presente lá. Então, quer dizer que você percebeu que esse paradigma proibicionista, que é o da guerra às drogas, que, né, a gente já conversou aqui, que tem a ver com a história, né, é o que é mais antigo, né, talvez. Tem bastante, ele é bastante encontrado, ele é hegemônico no discurso dos trabalhadores. Somado ao discurso biomédico, que é a nossa formação, né? Sim. Então, a gente tem uma formação pautada no modelo biomédico que enxerga o consumo de drogas como uma doença, a dependência química, e
para uma doença, a gente precisa oferecer a cura, né? Então, se você for discutir as formas de abordagem, o que os trabalhadores trazem mesmo é a necessidade de uma formação, de uma capacitação para a clínica, para atender esses usuários, para conseguir tratá-los, né? Pensando no modelo biomédico mesmo, de cura. Né? Saber os remédios corretos. Isso, né? O que a gente tem que prescrever, o que a gente precisa, que tipo de clínica a gente tem que ter nesse contato, uma intervenção breve, uma psicoterapia. Internação, né? Internação que é mais... a demanda que mais chega, né? As famílias desesperadas chegam em busca de uma solução que é uma solução rápida, imediata, para um sofrimento que já vem de tempos, né? Não desconsiderando o sofrimento das famílias. A gente sabe que as famílias estão sofrendo, né, com essa questão, mas a solução que está hoje em voga como única saída é a internação. Tem uma frase aqui que eu achei muito interessante, que eu retirei da sua dissertação, que é assim: a bebida, o álcool é visto como uma diversão, uma coisa do momento que você vai relaxar. A droga ainda não, porque a droga é uma coisa muito feia. Quem faz isso normalmente é marginalizado, quem faz isso é ladrão, ou rouba, ou mata, essas coisas. Ou seja, então, você vê que é esse isso é uma frase retirada de um trabalhador, né, que foi em uma das entrevistas que a Heloísa fez na pesquisa. O estigma, ele está presente e formas de Engraçado de que o álcool o álcool não. O álcool não é... Não é droga, né? Então, se você for discutir com eles, assim, com os trabalhadores, ou com a população em geral, droga são as ilícitas. Agora, remédio, álcool, tabaco, essas não são consideradas drogas, né? Então, isso já está cristalizado no senso comum, né? E é muito reforçado nos meios de comunicação, né? Dos meios de comunicação em massa, que são os grandes formadores de opinião hoje, né? Que a gente tem um lobby do mercado do tabaco e do álcool que naturaliza o consumo de cerveja, por exemplo. Às 7 horas da noite a gente assiste propagandas com mulheres bonitas e homens, né, bonitos bebendo cerveja como se fosse uma coisa natural e como se isso não fosse droga, né? Tem sempre está todo mundo junto, todos os amigos, felizes. Né? Então, esse tipo de construção do senso comum, a gente precisa construir espaços, né, de desconstruir esses estigmas. E esses espaços estão ausentes hoje na rede, ou mesmo nos espaços que a gente consegue constituir, o trabalhador não consegue participar, porque ou ele está em horário de trabalho e não é liberado pelo serviço para participar desses espaços, ou mesmo ele é proibido de ir, porque são espaços onde é exigido do trabalhador um posicionamento político mesmo, e muitas vezes isso é podado dele. Então, ele fica só naquela lógica de funcionamento. Heloísa, os trabalhadores relatavam essas dificuldades? Sim. Quais são as dificuldades que as pessoas relatavam em relação ao atendimento das pessoas? Eles traziam muito a questão da capacitação, né? Eu acho que até é pertinente a gente discutir isso aqui, porque a gente está dentro de uma escola municipal de saúde, né? Eles traziam muito essa necessidade de capacitação. A gente não é capacitado para trabalhar com essas pessoas, com essas famílias. É que realmente é um tema que está presente, a nossa formação é muito pequena em relação precária. A isso, não é um tema que é muito aventado, né, nas faculdades da medicina, quando naquela da perspectiva biomédica mesmo, né, da psiquiatria, né, sim. Quando você tem alguma coisa na área. Então, eles traziam muito dessa necessidade de formação. E interessante que alguns tinham uma formação prévia, né? Tinham participado, por exemplo, da formação do Supera, né? Eu entrevistei alguns trabalhadores, acho que 3, que tinham feito os cursos do Supera. E eles trazem assim, mesmo com essa capacitação... Lembra pra gente o que é Supera? Supera é um curso, é uma formação oferecida pela Senad, que capacita trabalhadores da rede para atendimento a usuários de drogas numa plataforma à distância, né, EAD. Então, você se inscreve, são 6 meses, tem todo um material para ler,
para fazer as leituras, fóruns de discussão online, e aí eles, ao final você recebe um certificado de formação, né, que você está apto a atender usuários de drogas. Mas é bem limitado porque os trabalhadores, apesar de terem essa capacitação, eles não conseguem muitas vezes as respostas que eles foram buscar em relação à problemática. Então, não se amplia o olhar em relação ao fenômeno, né? Trabalha muito a questão da clínica, mas o que a gente percebe é que o problema na unidade básica de saúde, quando ele não chega só o problema do consumo de drogas em si, chega tudo que está envolvido nesse consumo. A questão social, a questão econômica da família, do usuário, a questão de violência, da violência da própria proibição, né? Quantos usuários se tornam vulneráveis a determinadas situações de violência pelo simples fato da substância que ele consome ser proibida, né? Então, tudo isso chega e o usuário não consegue fazer essa análise mais ampliada do fenômeno. E aí ele se sente de mãos atadas, né? Mesmo tendo a capacitação. Então, temos que pensar em outras formas de capacitação para esses trabalhadores, né? Para conseguir receber esse usuário, porque ele, na verdade, é um dos pacientes mais vulneráveis que se encontra na região, né? Que está sujeito a violências, nesse sentido. Eu vou te falar que essas demandas, elas não estão conseguindo nem chegar nas unidades. Eles estão excluídos, né? Como se eles fossem excluídos da unidade básica de saúde. Ele nem é um lugar que ele não pode chegar. Um dos resultados é esse, assim, pouco chega. Mas o que chega causa muita angústia a esse trabalhador, entendeu? Mas as demandas, elas não estão chegando. E o usuário, ele não enxerga na unidade básica de saúde um espaço onde ele possa procurar ajuda. Isso não está na minha pesquisa porque não deu tempo, mas como eu entrevistei alguns usuários, era isso que eles me relatavam, né? Uhum. A UBS não é vista como um espaço onde ele possa levar essa demanda, né? Heloísa, já estamos encerrando, mas para fazer um fechamento, qual é a tua opinião que a gente pode, que as pessoas, desse dica para as pessoas para melhorar esse atendimento? Eu acho que uma coisa que eu frisei muito no meu trabalho é essa formação do trabalhador, mas essa formação política mesmo, né? Então, constituir dentro das unidades espaços onde eles possam dialogar sobre essa temática, onde eles possam discutir e refletir sobre as práticas que eles têm ou que eles ainda não têm, o que eles podem desenvolver. A UBS é um espaço muito potente para o atendimento das demandas em relação ao consumo de drogas, porém, os trabalhadores eles estão trabalhando numa lógica de produtividade e isso não proporciona espaço para que esses trabalhadores reflitam sobre suas práticas de forma geral, não só em relação ao consumo de drogas, e nem permitem que eles consigam escutar o que está chegando de demanda e transformar essas demandas em necessidades. Conseguir enxergar as necessidades de saúde que estão chegando. Eles conseguem só dar uma resposta para as demandas ali pontuais. Então, acho que o caminho é mesmo a formação. Sim, é a formação do trabalhador, mas não pautada no modelo biomédico, né, onde a gente vai só formar técnicos. A gente tem que formar técnicos e políticos, né? O trabalhador ele tem que se inserir de forma política. Não apenas uma capacitação, mas uma educação continuada, né? Talvez, porque esse tema ele volta. Ele é polêmico, a gente sabe, mas a gente tem que enfrentar esse debate. Eu acho que a gente está há muito tempo já evitando esse debate. Eu acho que chegou a hora da gente abrir esse debate para a sociedade e também para os trabalhadores de saúde, né? Muito bem, Heloísa. E conta pra gente, a pesquisa vai ter continuidade? Então, pretendo agora ingressar no doutorado, né, no ano que vem, e pretendo retomar um pouco, ainda não está fechado, né, o meu objeto ainda de estudo, mas tudo indica que eu vou traçar um resgate histórico aí da redução de danos no estado de São Paulo e no município, né, que foram berços do movimento de redução de danos aqui no país,
e para entender um pouco por que a redução de danos sumiu, né? A gente ela está voltando agora, mas um movimento que deu uma dispersou, né? Então, eu queria entender um pouco isso. Mas ainda não tem nada fechado, né? Mas vai continuar na área do consumo. Então, em breve, chamaremos de novo a Heloísa para contar sobre essa nova experiência que ela vai ter para relatar para a gente. Bom, estamos chegando ao fim do programa Insight. Hoje recebemos aqui ao vivo, no estúdio da Escola Municipal de Saúde, a enfermeira e mestre em saúde coletiva, Heloísa da Veiga Coelho, que falou com a gente sobre a atenção ao usuário de drogas na UBS. Obrigado por sua presença, Heloísa. Obrigada a você pela oportunidade e até. Meu nome é Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar todas as terças-feiras às 14 horas aqui no canal Profissional. Lembrando que essa TV é feita por você e para você.